familiares, aquele familiar que mora do lado, ou então um amigo seu. Começa a compartilhar. Eu quero deixar na meditação dos irmãos, lá em Salmos 34, que diz assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Esse Salmos aqui de 34, ele fala sobre confiança, né? Fala sobre súplica, a confiança que nós devemos ter no Senhor. Eu não sei como que os irmãos estão dentro do seu lar, mas eu creio que a presença do Senhor, ele já invadiu aí o seu lar e já dominou todas as causas, todas as áreas da sua vida, seja na área da porta fechada, seja na parte se você está precisando de uma cura, o Senhor já está curando aí nesse momento. Eu convido os irmãos a fechar os olhos nesse momento para a gente poder orar ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor. Mais uma vez, Pai, reunido em Tua presença, Deus, nós queremos, Senhor Jesus, te agradecer, Pai, por tudo que Tu tem feito sobre as nossas vidas, Pai. Pelos livramentos, Senhor, que o Senhor tem dado para cada um de nós, Pai. Senhor Jesus, por ter guardado os nossos familiares, a nossa parentela, Senhor. Continua guardando, Pai amado, Pai querido. Continua livrando, Senhor. Repreende toda a fúria de Satanás sobre o nosso lar, Senhor Jesus. Toma a nossa família na palma das suas mãos, Senhor Jesus. Guarda, Senhor Jesus, os nossos familiares nesse momento, Deus. Toma, Senhor, o nosso lar em Tuas mãos, Deus. Acampa com Teus anjos, Senhor Jesus, sobre o nosso lar, Deus. Sobre a nossa família, Senhor Jesus. Senhor, que o Senhor possa proteger, Senhor Jesus, cada familiar nosso nesse momento, Deus. Toma nossas vidas em Tuas mãos, Senhor Jesus. Senhor, nós queremos, Senhor Jesus, te adorar em espírito e em verdade, Deus. Nós queremos nesse momento, Pai amado, Pai querido, te entregar o melhor louvor, Senhor Jesus, a melhor adoração nesse momento, Pai. Senhor, receba, Senhor, a nossa adoração, Senhor Jesus, que nosso louvor suba como um cheiro suave para a sua narina, Deus. Que o Senhor comece, Senhor Jesus, já fazer um movimento aqui neste lugar, Pai. Que o Senhor comece, Senhor, a fazer um movimento, Senhor, nos lares dos irmãos que estão nos assistindo nessa noite, Deus. Continua nos abençoando, Deus. Essa é a minha oração e já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus, amém. Diga aí no seu lar que o Senhor, Ele é grande. Ele é grande em tudo que Ele faz. Ele é grande, Ele é poderoso para poder te curar. Ele é poderoso para poder restaurar o teu casamento, para poder restituir tudo aquilo que você pensou que perdeu, que pensou que o inimigo tomou, mas o Senhor, Ele é grande, o Senhor, Ele é poderoso em tudo que Ele faz. Nós vamos louvar ao Senhor, dizer que Ele é grande. Eu peço para os irmãos nesse momento adorar o Senhor, engrandecer o Senhor. Amém? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nós.
nossas vidas, confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Declare grande mais uma vez. Declare que o Senhor ele é grande. Aleluias. Grande é o Senhor. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o Senhor está te ajudando aí nesse momento. É só você confiar. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É só você confiar, irmão, e acreditar. O nosso Deus é um Deus do impossível. O nosso Deus é um Deus que traz cura para o teu lar. É só você confiar, irmão. É só você acreditar. Eu li aqui o Salmos 34. Esse Salmos ele fala muito ao meu coração que nós devemos louvar o Senhor em todo tempo. Será que nós estamos louvando o Senhor em todo tempo? O tempo de louvar o Senhor, nós temos que louvar o Senhor em todo tempo. Só não é no momento de que nós estamos com o dinheiro no bolso, quando está a despensa do nosso lar está tudo cheio. Nós temos que louvar o Senhor em todo tempo. No momento de dor, nós temos que louvar o Senhor. No momento que nós perdemos algum parente, nós temos que louvar o Senhor. Temos que adorar o Senhor, engrandecer ao Senhor. Porque adorando ao Senhor, Ele traz conforto para o nosso coração. Adorando ao Senhor, Ele traz providência para o teu lar. Adorar o Senhor quebra a barreira, quebra a corrente. Aleluia. Então adora ao Senhor. Engrandeça ao Senhor. Começa a glorificar o Senhor aí nesse momento no seu lar. Começa a adorar o Senhor nesse momento. Aleluias. Vamos adorar o Senhor. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor.
pra te exaltar com todo meu amor. Te louvarei. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois com tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Ao Rei dos Reis. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas suas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és. Levante suas mãos aos céus e declare: celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois com tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és, declare. Pois tu és o Deus Criador. Aleluia, Senhor, tu és o nosso Deus, Pai. Tu és tudo, Senhor, que nós temos, Senhor. Aleluia, 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 Senhor Jesus, glória. Aleluia. Oh, aleluia, começa a adorar o Senhor aí no seu lar. Chame a atenção do Senhor nesse momento aí dentro do seu lar, querido. É o seu momento com Deus, é a sua intimidade com o Pai. O Senhor está esperando você abrir os seus lábios e começar a adorar a Ele. É o seu momento com Deus, querido. Abre a sua boca e começa a profetizar aí dentro do seu lar. Aleluia. Profetiza aquilo que você está esperando. Aleluia, a barreira foi quebrada nesse momento, querido. É só você acreditar. É só você ter fé. Aleluia, 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 Senhor. Aleluias. Aleluia, glória a Deus. Continue exaltando o nome do Senhor, querido.
os poucos irmãos que estão aqui nessa noite, você que está dentro do teu lar também. Se existe algo que você necessita do Senhor, você possa pedir para Ele nessa noite, querido. Possa pedir cura, possa pedir salvação dentro da tua casa, dentro do teu lar. Mas aproveitando esse momento que você possa pedir principalmente libertação de vida. Você possa pedir principalmente transformação de vida. Porque só Ele pode nos libertar, só Ele pode nos curar. Que você possa pedir isso nesse momento com seus olhos fechados, querido. Enquanto eu estava ali, eu louvando junto com os meus irmãos, e o Senhor também colocava em meu coração para orar, para que o Senhor viesse despertar a igreja dEle, para que viesse despertar a cada um de nós, para que nós não viéssemos ficar no sono da indolência. E talvez você não sabe como você tem se encontrado nesse momento, porque isso é muito perigoso, porque muitas das vezes nós achamos que nós estamos fazendo algo para o Senhor, mas muitas das vezes o nosso pensamento, a nossa mente já está distante dEle. Mas que nós viemos pedir ao Senhor nessa noite para que Ele venha nos despertar. Que a nossa oração venha para que venha se levantar a igreja. Para que os servos fiéis venham se levantar nesse momento de dificuldade ao qual nós temos enfrentado. Como você tem se encontrado? Qual tem sido o seu posicionamento? Será que você tem feito como aquela passagem que vai dizer? E os levitas eles estavam em terra estranha e pediram para eles, cante para nós um cântico. E eles disseram, como é que nós podemos cantar em terra estranha? Como é que nós podemos apresentar um louvor em terra estranha? Mas é nesse momento sim que nós devemos cantar louvores ao Senhor, querido. Em lugares diferentes que nós devemos cantar louvores ao Senhor, para que as pessoas venham ver que nós servimos um Deus todo-poderoso. Mas como tem se encontrado o nosso posicionamento diante de tudo que nós temos enfrentado? Nós temos passado esse momento difícil, sim. Muitas pessoas têm morrido, querido. Pessoas têm perdido entes queridos. Sei que muitas das vezes até o desânimo tenta nos pegar, mas como que deve ser o nosso posicionamento em meio a esse tempo de crise? É só você olhar na Bíblia qual foi o posicionamento de cada um que o Senhor ele chamou quando estava em tempo de crise. Será que naquele tempo lá, depois que Jesus ele subiu o assunto aos céus, ele disse que enviaria o Espírito Santo para nos guiar, para nos conduzir? Qual foi o posicionamento daquele povo quando começou, foi o início de tudo da igreja? E vai dizer em Atos 2 que todos estavam reunidos, perseverando unanimemente em oração, quando de repente veio um vento como um vento impetuoso e encheu toda a casa, querido. E como nós nos encontramos hoje como igreja, será que nós nos encontramos reunidos? Não fala só estar reunido, não fala somente estarmos aqui dentro do templo, mas é estar, querido, no mesmo pensamento, em um só propósito. Mas qual tem sido o seu propósito? Será que nós temos nos unido para levantar um ou outro, para o ajudar um ou outro? Será que você tem se reunido com os irmãos, não somente está aqui como eu falei, mas está mandando uma mensagem para saber como o seu irmão está, orar pelo irmão? Querido, tenha certeza do que nós estamos fazendo aqui, isso aqui não tem sido fácil. Só quem tem vindo para cá sabe como tem sido a carga que nós temos levado, mas nós sabemos que é o Senhor que tem nos sustentado, Ele tem nos dado força. Talvez tem alguns que podem até estar julgando, no meio da pandemia eles estão indo para lá, mas querido, não julgue se você não tem coragem de fazer, porque somente nós sabemos, cada um sabe a dependência que ele precisa de Deus, e nós sabemos o quanto que é difícil um irmão ficar dentro do seu lar e não poder receber, fazer um culto a Ele, adorar o Senhor, mas nós nos prontificamos a estar aqui para trazer a palavra do Senhor para cada um de vocês, e isso também nos fortalece. Então gostaria que você dentro do seu lar fechasse seus olhos nesse momento. Os poucos irmãos que estão aqui nesse momento também fechassem seus olhos, mas que não viesse ser apenas mais uma oração, somente mais um falar, mas que viesse ser uma oração sincera diante do Senhor. Que você falasse para Ele: Senhor, aqui está o meu coração, aqui está a minha mente, a minha vida. Só o Senhor sabe o quanto tem sido difícil. Só o Senhor conhece o meu coração. Comece a falar com Ele nesse momento. Aleluia. Deus, nesse momento continuando na tua presença, Senhor, nós queremos elevar a nossa oração a Ti, a nossa adoração a Ti, Pai, porque o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe que não tem sido fácil, Pai.
Senhor, cada dia é uma luta diferente, mas o Senhor tem nos fortalecido. E a oração principal que nós queremos trazer para Ti nessa noite, Senhor, é para que o Senhor não venha deixar que nós venhamos olhar para trás. É para que o Senhor não venha deixar que nós venhamos fraquejar, que nós não venhamos cair. A nossa oração nessa noite principal, Pai, é para que nós não venhamos entrar, Pai, no comodismo, para que nós não venhamos entrar, Pai, em uma coisa monótona, a qual nós sabemos que devemos orar de manhã, de tarde, à noite, para cumprir algum compromisso contigo, não, Senhor. Mas que a nossa oração a Ti venha a ser uma oração de dependência. Que nós venhamos mostrar a nossa dependência de Ti, Senhor. Que nós venhamos mostrar a Ti que sem Ti nós não somos nada. Que nós venhamos mostrar a Ti, Pai, que se não fosse a Tua presença, o que seria de nós? Que nós venhamos fazer assim como Moisés disse: Senhor, se a Tua presença não for conosco, do que vale, Pai? Do que vale acordar se o Senhor não estiver conosco? Do que vale, Senhor, se a Tua presença não estiver com a gente? Do que vale, Pai? Será apenas mais um dia acordar e não ter o sentido da vida, Pai. Porque muitos que estão aí fora não têm o sentido da vida, porque não Te conhecem. Mas é impossível, Pai, nós que dizemos que estamos todos os dias contigo, que caminhamos contigo, dizer que nós não temos sentido. O sentido da vida está em Te adorar, Pai. Porque automaticamente quando nós Te adoramos, o Senhor cuida da nossa casa. Automaticamente quando nós Te adoramos, o Senhor cuida do nosso lar. O Senhor cuida da nossa saúde. O Senhor cuida da nossa saúde mental, Pai. Porque sabemos, Pai, que nós não estamos isentos de passar por tribulações, por problemas. Mas sabemos que em todo tempo o Senhor está conosco. Mesmo que muitas das vezes não responde quando nós queremos. Porque não é na nossa vontade, mas é na Tua vontade. E precisamos entender que o deserto é um momento de aprendizado contigo, Senhor. Sabemos que lá na frente tudo será aprendizado, tudo que nós passamos aqui. E nesse momento, Senhor, eu quero pedir por cada pedido que está aqui nessa taça, Senhor. O Senhor sabe, Senhor, a preocupação de cada um. O Senhor sabe o que cada um tem passado, seja na área da saúde, na área, Pai, do desemprego. Quantas famílias estão desempregadas nesse momento, Senhor? Pai, quantas pessoas, Pai, que precisam pagar o seu aluguel e não têm o dinheiro, não sabem como vai ser o dia de amanhã. Pessoas que têm filhos dentro de casa, Pai, que talvez já está faltando o alimento e não sabem como vai ser amanhã. Pai, eu peço que o Senhor venha ter misericórdia, Pai. Envia do Teu prover para essas famílias, Pai. Porque nós temos enfrentado um tempo muito difícil, Senhor. Um governo muito corrupto, ao qual, Pai, nós vemos que tem faltado até alimento para as pessoas. E muitas das vezes, Senhor, nós vemos, Pai, políticos cheios de dinheiro, a sua casa, Pai, farta de alimento, e parece que eles não se compadecem dessas pessoas que estão sofrendo, Pai. Mas eles se esquecem que é o povo que coloca eles lá, Pai. Senhor, mas a nossa oração nesse momento, Senhor, é para que o Senhor venha arrancar todo corrupto, Pai. Toda corrupção, Senhor. Senhor, que o Senhor possa visitar nesse momento a cada um, Pai. Senhor, toca nesses corações de pedra para que eles venham, Pai, pensar mais nas pessoas, Senhor. Que venha tirar todo o eu, Pai, todo o pensamento próprio, Senhor. Mas o nosso pedido é para que o Senhor venha arrancar aqueles que são corruptos, que o Senhor venha tirar em nome de Jesus. Que o Senhor venha fazer uma limpa, Pai. Mas que nós venhamos, Pai, ver em nome de Jesus, porque nós queremos num Brasil melhor. Não pelos políticos que estão lá não, Senhor, mas pela Tua mão poderosa sobre cada um, Pai. Pai, sobre esse Brasil em nome de Jesus. Mas que o Senhor venha nos despertar também, Pai. Desperta a Tua igreja, Senhor. Deus, desperta aqueles que estão dormindo ainda, Pai, cochilando em dois pensamentos, Senhor, que tem muitas das vezes deixado o fardo nas costas de uns, e tem esquecido que também todos nós podemos fazer, seja numa oração, seja num ajudar uma palavra, Senhor. Mas que nós viemos despertar. Porque se o Senhor voltasse hoje, como que será que se encontraria a Tua igreja? Como que será que se encontraria o nosso coração nesse momento? Isso serve para cada um de nós, para reflexão. Se o Senhor voltasse hoje, como será que encontraria o nosso coração, Senhor? Mas que o Senhor venha nos despertar nessa noite, Pai.
Que nós viemos, Pai, não esperar o outro fazer, mas que nós viemos nos prontificar para fazer, Pai. Em nome de Jesus. Desperta a tua igreja, Pai. Desperta cada um de nós. Libera a cura para aqueles que precisam, Pai. Tanto mental quanto na saúde, em nome de Jesus, Senhor. E faça a tua vontade aqui nessa noite, Pai, que podemos sentir a tua presença aqui, Senhor. Fala com cada um de nós conforme o teu querer, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Tu és exaltado aqui neste lugar, Pai. A tua presença, Senhor, é real. Aleluia. Bendito o Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Uma boa noite para todos. A paz do Senhor para a igreja que está nos assistindo, para os irmãos que estão aqui. Motivo de alegria nós estarmos na casa do Senhor mais uma vez. Muitas pessoas queriam estar no nosso lugar, mas o privilégio foi dado a nós. E é motivo de nós agradecermos ao Senhor. Sem mais delongas, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 17. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 17. É uma passagem muito conhecida. E vai dizer assim: guerra entre os israelitas e os filisteus, ou desafio de Golias, como em algumas traduções. Diz assim a palavra do Senhor: e os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam-se no vale do Carvalho, ou vale de Elá, como algumas traduções, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda da Lém, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quém, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na mão, na cabeça, um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou, e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e vos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafia as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Os irmãos que estão aqui podem se sentar. Uma passagem muito conhecida, e o Senhor colocou um tema para essa mensagem dessa noite: passando por vales, suportando os processos. Passando por vales, suportando os processos. Irmãos, aqui no capítulo 17, nós estamos diante de um cenário de guerra, diante de uma batalha temerosa, uma batalha aonde os olhos humanos, nenhum homem do exército israelita poderia vencer aquele gigante. Só que eu me atentei ao versículo 3 e o versículo diz assim: e os filisteus estavam no monte da banda da Lém
e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quem, e o vale estava entre eles. Então o cenário geográfico era, de um lado estavam os israelitas, do outro lado estavam os filisteus, e entre ambos estava um vale. A palavra do Senhor vai dizer vale de Carvalho ou vale de Elá, como algumas traduções. E o Senhor me fez pensar somente nesse versículo, dizendo para mim, antes de qualquer vitória, antes de nós ultrapassarmos e chegarmos para cantar vitória lá do outro lado, antes da promessa se cumprir, ou antes do propósito de Deus para as nossas vidas ser concretizados, nós iremos muitas das vezes ter que descer alguns vales e nos depararmos com alguns Golias. Nós iremos ter que enfrentar alguns processos na nossa vida. E o Senhor foi falando comigo, porque diante do povo de Israel, irmãos, Saul, ele temeu. Saul era um homem de guerra. A gente não estava falando de qualquer pessoa, de qualquer exército. Era o exército do Deus vivo. Mas mesmo assim, eles olharam para o vale e tinha um homem experiente de guerra, um homem que tinha todos os aparatos e armamentos para vencer. Golias já estava ali convicto que ele iria vencer. Só que muitas das vezes é assim nas nossas vidas. A gente olha os gigantes e pensa, eu não vou suportar. Eu não vou conseguir vencer. E diante do povo, eu imagino a cena diante do povo de Israel, Golias fazendo uma proposta e um desafio, dizendo, olha, se vocês enviarem um homem perante a mim e eu o matar, e eu o ferir, vocês serão nossos servos. Agora, se acontecer ao contrário, nós seremos servos de vocês. E o Senhor colocou isso dentro do meu coração. Eu olhando para essa frase, o Senhor me fez refletir e aprender uma coisa. Nós iremos passar por circunstâncias, problemas, males, dores. Só que se a gente não ultrapassar com a ajuda do nosso Deus, são coisas que podem nos ferir, nos vencer e nos matar. E isso é uma coisa muito séria, irmãos. Porque dificuldade nenhuma pode ser maior do Deus que a gente serve. E o exército de Israel já tinha passado por coisas semelhantes ou coisas parecidas, por guerras. Era um exército experiente. Só que chegou agora diante de um homem gigante, da terra de Gate. Um episódio inédito. E, irmãos, nós passamos por problemas. Muitos de nós passamos por coisas. Estamos passando por algo, universal, que é esse coronavírus. Alguns têm passado por processos particulares dentro do seu lar. E muitas das vezes a gente fica observando e o Senhor também nos observa, porque o negócio não é passar por processo, é como nós vamos passar e com quem nós iremos passar os processos da vida. E muitas das vezes a gente não tem aquela total confiança, mas se a gente olhar para o Deus que a gente serve, a gente vai ter uma noção assim, eu não consigo, mas se o Senhor for na minha frente, eu vou conseguir. Se o Senhor estiver diante de nós, diante das nossas guerras, diante das nossas dificuldades, irmãos, por nós a gente não consegue nada. Mas se o Senhor estiver na tua frente, na nossa frente, nós iremos vencer. E muitas das vezes a gente se depara com, nessa pandemia, tantas pessoas dentro de casa com depressão, fraqueza, desânimo. Isso é normal do ser humano, irmãos. Às vezes a crise de ansiedade bate e às vezes a gente fica, meu Deus, mas eu estava bom ontem e hoje eu já não estou. Isso são denominados gigantes. Tem os gigantes da mente, que é o tempo todo os dardos inflamados de Satanás dizendo, olha, você não pode, você é fraco, você não vai conseguir.
E diante disso a gente fica pensando, realmente eu não vou conseguir. Porque com a nossa limitação humana, nós, seres humanos que somos, a nossa mente é limitada muito àquilo que a gente está vendo. Só que o Deus que a gente serve vê além daquilo que a gente vê. E Ele já vê que conosco, sozinhos, a gente não vai conseguir, mas com Ele a gente consegue ultrapassar barreiras. E voltando para o cenário da guerra, Golias faz essa proposta, faz esse desafio. Só que agora vai se estender a uma casa, a casa de Jessé. Vai sair um menino chamado Davi, a qual ele era desprezado, o menos requisitado, o mais esquecido, o pastorzinho de ovelhas. Só que ele tinha uma coisa diante da guerra, de tudo que ele já viveu com Deus, que todo o exército e nem Saul tinha. Ele tinha a confiança e a convicção do Deus que ele servia. Porque eu fico imaginando Jessé chamando: meu filho, vai lá na guerra, leva isso aqui para os seus irmãos. E quando Davi chega, ele se depara com aquele cenário e olha para o vale e vê aquele Golias, e ele vira para Saul e diz: eu vou lutar. Só que Saul vira para ele e diz: mas ele não tem tática de guerra nenhuma, ele não tem armamento. Aí a história vai dizer que Saul pega os seus aparatos de guerra, lança, escudo, quer colocar capacete, e Davi não aguenta, porque ele é um menino. Ele não tem capacidade para, o seu corpo, a sua estrutura não tem capacidade para de aguentar. Só que existe coisas na vida de Davi que ele já tinha passado lá atrás, que muitas das vezes creio eu, que nenhum do exército dos israelitas tinha passado. A intimidade e a experiência que ele já tinha tido com o urso e com o leão. E às vezes a gente olha para a nossa dificuldade, para dentro da nossa casa, para o nosso problema e diz: como é que eu vou lutar? Eu não tenho tática de guerra, eu não sei fazer nada. Mas, irmãos, se você sabe orar, é uma tática que o Senhor te deu. Se você sabe louvar, louve no meio da sua dificuldade. Se você sabe jejuar, jejue por você. Só não deixe os intempéries do tempo te vencer e te matar. Porque tudo aquilo que o Satanás está te observando na costeira é dizendo: ele não vai conseguir. Só que Satanás não sabe as armas que o Senhor também nos deu para lutar. E são armas únicas. Cada um tem a sua. Ninguém é igual a ninguém. Talvez as minhas guerras eu consigo dobrando o joelho e adorando. E eu consigo travá-las e ultrapassar. Talvez o Jefferson que está aqui, você que está em casa, consegue louvando. Mas o Senhor te deu uma arma, então use-a. Só não deixa isso te ferir, te machucar e te matar. E olhando ao cenário, aos olhos humanos, era improvável de Davi vencer aquela guerra. Aos olhos humanos era improvável de Davi descer aquele vale e ia ter com Golias. Só que quem tem o Deus da guerra pode ir à frente de qualquer batalha que vence. Vence, irmãos, vence. E uma coisa que Davi vai falar lá no versículo 47, ele vai dizer assim: e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. E agora eu entro muito na história, eu gosto de ler a Bíblia entrando na história. E eu vejo Golias indo diante eu vejo Davi indo diante de Golias e dizendo: eu vou contra ti, mas eu não vou no meu nome, eu não vou na minha força, eu não vou com lança, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. E se Ele for na minha frente, eu vou conseguir. O Salmo 124, eu amo esse salmo, que vai dizer: ora,
Se não fosse o Senhor, Israel é o que o diga. E mais abaixo vai dizer: se não fosse o Senhor, os nossos inimigos já nos teriam engolido vivo. Irmãos, as pessoas que estão aqui comigo e você que está em casa, quantas das vezes você olhou o cenário da sua casa e disse: eu não vou conseguir, vai me matar, vai me parar, eu estou estagnado, eu não vou conseguir. E se você está de pé hoje vendo essa live, é porque você consegue, é porque o Deus da guerra está na tua frente. O Salmo 145, verso 8 vai falar: perto está o Senhor daqueles que o buscam, vírgula, daqueles que o buscam em verdade ou em sinceridade. Se você está em sinceridade com Deus, tenha a certeza e não tenha dúvida que gigante nenhum, nem depressão, nem crise de ansiedade, nem desemprego, nem nada pode te parar diante da guerra. Porque o segredo do cristão, eu particularmente digo que ter resistência, a gente não vai adquirir, no caso, resistência nos momentos bons da nossa vida. A gente nunca vai conseguir adquirir raiz no momento que está tudo bem, que a nossa despensa está cheia. A gente consegue adquirir resistência nos momentos maus, nos processos da vida. E é quando a gente se depara com o processo e diz: realmente, eu tenho que voltar ao meu primeiro amor, eu tenho que me humilhar, eu tenho que voltar e reconhecer que eu não sou nada, que eu sou pó, que eu sou cinza, mas que existe um Deus no céu que pode. E essa palavra resistência é uma palavra muito forte, mas nos dias de hoje, a qual a gente tem vivido, a maioria do ser humano e até mesmo dos cristãos não estão tendo. Porque nessa época de quarentena, tem muita gente já voltando e olhando para trás. Já tem muita gente entregando os pontos e dizendo: eu não quero mais. Eu, irmãos, conheço pessoas de ministério, pastores, presbíteros, que já estão voltando às velhas práticas. Já estão entregando aos pontos e dizendo: eu não posso mais. E eram pessoas que estavam ali comigo. Pessoas, que louvavam, que tinham uma boa eloquência. Só que o que o Senhor colocou dentro do meu coração que eu até escrevi aqui: não é quem é mais. Não é quem é mais vazão, não é quem mais profetiza, não é quem mais roda, não é quem mais entrega, é quem resiste mais. É quem suporta mais. Porque a nossa vida cristã, irmãos, é de processos. Não tem esse que, eu sou fortão, eu vou conseguir tudo. Não, não. Eu sou profeta. Não, não. Irmãos, eu sou da Assembleia de Deus. Eu gosto de um fogo, eu gosto mesmo. Só que isso não alimenta cristão. Isso não deixa cristão de pé. O que deixa cristão de pé é convicção e certeza no Deus que a gente serve. Porque na hora dos processos, na hora que a porta se fecha, na hora que tudo está acabado, na hora que o teu filho vai para as drogas, na hora que a enfermidade bate na tua porta, se você não tiver resistência no Senhor, você não aguenta. Se você não estiver estruturado no Deus que você serve, você não aguenta. E Davi era assim. Davi era estruturado mesmo no campo, mas ele tinha experiências com Deus. E é isso que vai nos fortalecer, as experiências que a gente tem com Deus. E é muito interessante isso, porque olhando para o cenário, Golias já tinha vencido. Tinha todos os aparatos para vencer. Só que ele esqueceu que existe um Deus no céu, um Deus que estava com Davi, um Deus que, por mais que Saul era daquele jeito, Saul tinha o Deus de Israel ao seu lado, do lado da sua tropa.
E uma das coisas que me estremeceu muito é, se a gente tiver o Deus da guerra do nosso lado, irmãos, tenha a convicção e a certeza de tudo aquilo que a gente passa, a gente consegue. A gente consegue vencer. Eu não sei aquilo que você tem passado dentro do seu lar, com o seu cônjuge, com os seus filhos, com a sua família. Talvez você perdeu o emprego. Talvez as portas se fecharam. Talvez a enfermidade bateu. Talvez um ente querido partiu. E agora você está ferido, está machucado. Está dizendo, eu não vou conseguir mais. Vai me estagnar. Está me paralisando, está doendo. Mas o Deus da guerra está na sua frente. E às vezes a gente se pergunta, meu Deus, tanta coisa para fazer, tanta gente. E às vezes chega uma hora na nossa vida que não tem amigo, que não tem esposa, que não tem filho, é só você e Deus. E são nessas horas que a gente tem que se humilhar e falar, Deus, eu não sou nada, eu sou pó, sou cinza. Se o Senhor não estiver comigo, eu não aguento. Se o Senhor não estiver do meu lado, eu vou quebrar, eu vou fracassar, irmãos. O negócio da gente é que a gente não tem aquela sinceridade, a gente não chega diante do altar de Deus e fala, Deus, eu estou quebrado. Eu não aguento mais. E o Senhor só está esperando isso de você que está em casa e de você que está aqui. Na hora que a gente se colocar diante de Deus e falar, Senhor, as guerras estão parecendo que vai me sucumbir. O gigante tem vindo, tem me afrontado, tem me insultado. E eu tenho olhado para ele com medo, com incerteza de vencer. E é nessa hora que eu tenho certeza que o nosso Pai de amor, Ele vai te abraçar e vai dar o antídoto que você precisa. Porque o Deus que a gente serve não é Deus só carrasco, não, irmãos. É um Deus que abraça. A gente acha que Deus é só aquele Deus que a gente tem que servir, que tem que adorar, que tem que martirizar. Não, não. O nosso Deus é um Deus que abraça. O nosso Deus é um Deus que conforta. O nosso Deus é o Deus que vê a tua necessidade e que não te desampara na hora que você mais precisa. Os teus amigos podem te humilhar, pode falar que você não pode, o teu familiar pode dizer que você vai fracassar, mas o teu Deus não. O teu Deus olha, vem filho, eu estou contigo. Ainda que pareça difícil. Irmãos, tem coisas na nossa vida que eu, por experiência própria, passei uma certa dificuldade na minha casa. A enfermidade bateu lá na porta da minha casa. E meu pai ficou 3 meses no hospital. E foi uma época muito difícil para a gente, muito difícil. Era a época que eu ainda era do Ministério de Louvor da igreja que eu era. E eu ainda estava no ensino médio. E eu ia para a escola e tinha que abrir culto, tinha que fazer o louvor. E estava difícil demais. Só que eu sempre fui uma pessoa assim, tá doendo? Tô rindo, tô brincando, tô alegre, tô isso, tô aquilo. Eu sempre fui assim. E tinha dias que eu chegava na igreja, eu pegava o microfone e falava, Senhor, se o Senhor não for comigo, não dá não. Se o Senhor não estiver na minha frente, tá brabo. E às vezes a gente é assim, irmãos. A gente tem que reconhecer que a gente é fraco. Se o Senhor não estiver na minha frente, não vai dar. E uma amiga minha chegou para mim um dia e falou assim, Débora, por que você não... Eu não vejo você chorando, eu não vejo você, né? E eu disse, eu não vejo você no gabinete chorando pro pastor. E eu falei para ela, eu choro diante daquele que pode. Porque quando as portas se fechavam, no caso, na época, eu ia para o meu quarto e dizia, Senhor, tá difícil, mas eu sei que essa enfermidade não é para a morte. E muitos disseram que ele não ia nem sair do hospital, que ele iria ficar por lá mesmo. E o meu pai, para a honra e glória do Senhor, está de pé, irmãos.
Ele teve que fazer 2 cirurgias. Uma ele fez para hérnia de disco, um negócio assim. E a outra porque ele teve que abrir novamente, porque o pus tinha consumido uma parte das costas dele, um negócio assim, não me lembro. Mas foi um tempo difícil. Eu estou contando isso porque a gente tem que contar aquilo que a gente vive. Porque se a gente não contar aquilo que a gente vive, a gente está mentindo. Porque eu aprendi assim, se você não passou, você vai passar. Porque para a gente ficar forte, a gente tem que adquirir experiências. E os nossos processos vai ser um testemunho de louvor no dia de amanhã. Para outras pessoas verem o Deus que a gente serve. Porque às vezes a gente reclama tanto no dia de hoje, só que o Senhor já está vendo lá na frente. O Senhor já está vendo pessoas diante de você pedindo ajuda, pedindo conselho, e você vai ter o que falar, irmãos. É só para isso. Não é para te ferir, não é para te matar, não é para te jogar no calabouço, não. É para você ter uma intimidade para o dia de amanhã ser um testemunho de louvor na sua boca. E é assim que Deus faz sobre as nossas vidas. O Salmo 27, que eu amo esse salmo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei, irmãos? O Senhor é a tua luz. Sabe quando o caminho está totalmente escuro, só que vai uma pessoa na tua frente iluminando o teu caminho para você não cair. Esse é o teu Deus. E a tua salvação. Você poderia estar em tantos lugares. Você poderia ser tantas pessoas por aí, mas não, o Senhor te escolheu. Ele é a tua salvação, então não precisa ter medo. Passe nos processos, passe no vento, passe no vale, mas passe convicto que o Senhor é contigo. Porque é uma certeza de fé que Davi tinha. E a gente sabe o final da história de Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Um rei. Teve todos os seus questionamentos e dificuldades como pessoa. Mas ele foi um bom rei, porque ele se colocava diante de Deus. Com verdade e com sinceridade. Quando ele pecava, ele ia diante de Deus, confessava e achava misericórdia. Porque a palavra de Deus vai dizer, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. E às vezes você deve estar pensando, mas eu errei, eu caí, eu fracassei, não tem mais nada para mim. Tem sim. Tem Jesus Cristo, que ainda te ama, que ainda quer te ver bem, que ainda precisa de você na obra. Porque, irmãos, é bem verdade que isso tudo que a gente tem passado é só um processo universal. Só que é o que eu digo, só vai permanecer de pé, realmente, quem está aqui, pautado na palavra do Senhor. Porque eu escutei algo essa semana e isso me impactou muito. Agora não chegou o momento da gente pregar, agora chegou o momento da Bíblia pregar para a gente. Porque quando a gente abre a Bíblia dentro da nossa casa, não tem como a gente ficar exortando um ou outro. É para você. Você está lendo aquilo ali, é para você. Então, assim, irmãos, fica firme. A gente vai passar por tudo aquilo que a gente tiver que passar. Vai falecer quem vai ter que falecer, porque o Senhor é o dono da vida e o dono da morte. Ele permite. Só que uma certeza de fé que a gente tem que ter é que em tudo, em todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tenha certeza de fé, você dentro da sua casa, você que está aqui. O problema que você está passando não é maior do que o Deus que você serve. O desemprego, a porta fechada, não é maior do Deus que pode te suprir. Porque é bem verdade que a porta está fechada.
mas você tem deixado de comer? Você tem deixado de vestir? A porta está fechada, mas você tem deixado? Não tem deixado, porque Deus, Ele supre as tuas necessidades. Ele é um Deus que fala e Ele é um Deus que não mente. Existem muitos deuses de mentira, mas o nosso Deus não. Certa vez o Senhor, palestrando no livro de Isaías com o povo de Israel, Ele disse: olha, Israel, o Egito são homens, não é Deus. Ele estava dizendo: olha, vocês estão confiando na força do braço humano, mas eu queria que vocês confiassem, se voltassem a mim, que é o Deus vivo de vocês. E no dia que, se a gente voltar, irmãos, totalmente para o nosso Deus, nós vamos ver sinais, prodígios, maravilhas acontecer. Eu tenho convicção e a certeza que quando tudo isso passar, a igreja ficará mais forte, a igreja ficará curada. Porque nos dias que a gente viveu e nos dias que a gente tem vivido, a igreja universal está doente. A igreja está doente e está precisando mesmo desse tempinho para o Senhor palestrar com cada um, porque a igreja somos nós. A igreja não é isso aqui, templo. Isso aqui é só um lugar de adoração. Só que a sua maior adoração é nos pés do Senhor, dentro da sua casa, do seu lar. Porque se por mais que não tivesse live, você teria que continuar sendo crente. Você teria que continuar acreditando no Deus que você serve. Então, irmãos, fique com essa palavra. Eu queria que os irmãos ficassem de pé nessa hora, os irmãos que estão aqui, você dentro do seu lar. Queria que você fechasse os seus olhos, se ligasse no trono do Senhor e se lembrasse dos seus processos e colocasse diante do Senhor agora. Senhor, estou desempregado mesmo, não está dando. Entra. Senhor, está doendo. Perdi alguém. Estou machucado, estou ferido. Eu estou achando que isso vai me engolir. Coloque isso diante do Senhor. Eu vou fazer uma oração e quero que você interceda juntamente comigo, os irmãos que estão aqui e você que está em casa. Poderoso Deus e eterno Pai, Senhor de bondade, misericórdia, fidelidade. Senhor, nós estamos diante de Ti, Senhor, porque nós sabemos e temos convicção e a certeza que Tu és o nosso Deus. Tu és o Deus que pode, Tu és o Deus que faz e o Deus que desfaz. Senhor, eu não sei aquilo que os nossos irmãos têm passado, Deus, mas eu tenho certeza e convicção que o Senhor é o Deus da guerra. A Tua palavra diz que o Senhor é varão de guerra. Senhor, eu te peço nesse momento, Deus, invada cada casa, cada coração. Que o Senhor possa trabalhar de maneira poderosa sobre a vida dos Teus servos, Senhor. Deus amado, não deixa ninguém desamparado, Senhor. Jesus amado, que nós possamos ter o Senhor como a nossa prioridade, porque se a gente tiver o Senhor como a nossa prioridade, a gente não tem falta de nada, Deus. Que a gente possa ter convicção e a certeza no Deus que a gente serve. O Deus de ontem, de hoje, um Deus que nunca morre, que nunca falha, que nunca para, Senhor. O Senhor é maior do que o coronavírus, o Senhor é maior do que a porta fechada, o Senhor é maior do que a enfermidade, o Senhor é maior do que a dor, Senhor. O Senhor é maior, o Senhor é maior. Que nós possamos ter a convicção e a certeza que o Senhor está conosco. A Tua palavra vai dizer, Senhor Jesus, no Salmo 46, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que a gente possa olhar para dentro da Tua palavra, Senhor, e ter a convicção e a certeza que fechado é um livro, mas aberta é a Tua boca a falar conosco, Deus. O Senhor não mente. Entra em cada casa, em cada lar, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. É tudo que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor.
Antes de darmos o termo dessa palavra, desse culto de adoração ao Senhor, peço a você que feche os seus olhos e vamos orar pela uma oração intercessória pelo nosso irmão Fábio, esposo da irmã Verônica, que passou por um processo cirúrgico. Vamos orar pedindo a Deus pelo seu pronto restabelecimento. Pai querido, Pai amado, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. A ti seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deus, nesse momento, ó Deus, nós elevamos nossa voz a ti, ó Deus, para te pedir, ó Deus, pela vida do nosso irmão Fábio, ó Deus, a qual passou por um processo cirúrgico, Pai querido, Pai amado. Toma ele em tuas mãos, ó Deus. Acompanha ele em cada etapa, ó Deus. Em cada processo que ele vai passar até a pronto restabelecimento que nós cremos que o Senhor já está preparando, Pai querido, Pai amado. Toca no seu coração e mente, ó Deus. Repreende, ó Deus, porventura aqueles que irão até ele para levar palavras, ó Deus, de desânimo, ó Deus. Palavras que venham fazer, ó Deus, ele esfriar na fé, Pai querido, Pai amado. Dá ordem aos teus anjos, ó Deus. Acampa os teus anjos em derredor dele, ó Deus. Que o inimigo não venha achar brecha ou oportunidade, ó Deus, para investir contra a vida desse irmão, Pai querido, Pai amado. Manifesta, ó Deus, tua graça e misericórdia sobre a vida dele, Pai querido. Dá a ele um pronto restabelecimento, ó Deus. Restaura a sua saúde, Pai querido, Pai amado. Conforte e acalma cada familiar, ó Deus. Que eles venham saber que o Senhor está no controle de tudo, Pai. Te louvamos, te engrandecemos também, ó Deus, pela vida do nosso pastor que aqui se encontra, Pai querido, Pai amado. Toma ele em tuas mãos. Fortalece e revigora ele a cada dia, Pai. Dá a ele a força necessária para ele poder continuar nessa caminhada, Pai querido, Pai amado. Acalma sua mente e coração, ó Deus. Prepara ele para que ele venha, ó Deus, continuar nos alimentando com a tua palavra, Pai querido, Pai amado. Da forma que ele tem feito até agora, Pai querido. Que o inimigo não venha achar, ó Deus, nenhuma oportunidade, nenhum motivo, nenhuma circunstância para o acusar, ó Deus. Porque aquilo qual o Senhor confiou, ele tem feito, ó Deus, com amor e tem feito, ó Deus, da forma que o Senhor tem mandado, ó Deus. Toma ele em tuas mãos e também os seus familiares, ó Deus, e a sua família. Guarda eles a cada dia, ó Deus, em nome de Jesus. Te agradecemos também, ó Deus, por essa palavra que nós cremos, ó Deus. Nos alimentou, ó Deus. Que nós venhamos guardar em nossa mente, o nosso coração e também possamos, ó Deus, compartilhar por aqueles que a qual não tiveram oportunidade de estar recebendo essa palavra, Pai. Te agradecemos, ó Deus, por essa palavra. Agora nós te pedimos, leva-nos de volta com a mesma segurança que aqui nos fez chegar, Pai querido. Livra-nos de tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que não provém de ti, ó Deus. Livra-nos do homem mau, Deus. Livra-nos, ó Deus, dos assaltos da bala perdida, Pai querido, Pai amado. Livra-nos, ó Deus, desse vírus, ó Deus, que está assolando o mundo, Pai. Guarda-nos, protege-nos, que nós venhamos, ó Deus, estar protegidos não só nas nossas casas, mas durante todos os nossos deslocamentos, Pai querido, Pai amado. Que a tua boa mão esteja nos guardando e protegendo, Pai. Essa oração que fazemos a ti, ó Pai. Que as bênçãos do Senhor e a paz de Cristo seja manifesta sobre a vida daqueles que creem, ó Deus. Daqueles que aqui estão, daqueles que estão em casa, ouvindo essa live, Pai. Essa é o que desame aqueles que creem, já digam amém. Está encerrado.